Querido amigo, é um prazer muito grande estar com você mais uma vez. Nós estamos no Assim diz o Senhor. É lógico que essa expressão é extraída da palavra de Deus. E hoje nós vamos abordar um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar acerca da origem do mal. E como é um assunto assim muito solene, muito importante, eu gostaria de convidá-lo para fazermos uma breve oração. Elevado Pai, nós te agradecemos por podermos abrir a Tua Palavra. Pedimos que Tu nos concedas sabedoria e graça e, principalmente, a intercessão do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender tudo aquilo que a Tua Palavra nos tem a dizer. Abençoa-nos, ó Deus, a todos, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nós muitas vezes nos perguntamos se há um Deus, se existe um Deus de bondade, porque também há tanto mal. Eu estou agora me recordando de um fato muito triste que aconteceu há algumas semanas. Um amigo, um pastor já aposentado, estava indo com sua esposa, viajando até Minas Gerais, e eles estavam indo inaugurar uma igreja. Essa igreja era o sonho do seu sogro. O pai da sua esposa, durante muitos anos, trabalhou para que essa igreja pudesse ser erguida e inaugurada. E a esposa desse colega, então, estava dirigindo e feliz porque eles iriam agora, em aposentadoria, inaugurar aquela igreja. Infelizmente, um terrível acidente aconteceu e a vida dela foi ceifada. Muitas vezes nós nos perguntamos, aí fora, em todos os lugares, pessoas boas morrem. E muitas vezes vemos pessoas que praticam mal, que cometem assassinato, que fazem coisas ruins, elas permanecem. Por que isso? Então a proposta do nosso trabalho hoje é exatamente responder o porquê dessa situação. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 13. E nós vamos observar a figura de um indivíduo muito interessante. E a Bíblia Latina, a Vulgata, chama esse indivíduo de Lúcifer. E o verso 13, Ezequiel 28, 13, diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Aqui há algumas pedras preciosas que eu mesmo não conheço, não lido com pedras, mas a gente percebe que são pedras valiosíssimas. Ezequiel retrata, portanto, esse ser revestido de grande luminosidade e de grande preciosidade. O verso 14 diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. O profeta está usando uma linguagem que ele conhecia bem. Ele era hebreu e ele está falando uma linguagem hebraica, da cultura hebraica. Evidentemente, os profetas receberam revelações de Deus. E Deus mostrou para eles que os querubins eram anjos da mais alta ordem. Esse querubim é chamado querubim da guarda, ou seja, ele era um querubim cobridor, ele velava na presença de Deus. Era alguém muito próximo ao Senhor. Interessante que quando Deus mandou Moisés confeccionar o santuário, ele pediu que Moisés fizesse 2 querubins. Eles eram feitos de madeira, estrutura e revestidos de ouro, e eles ficavam olhando para a arca da aliança. Em cima da arca havia uma tampa chamada propiciatório. Essa tampa representava o trono de Deus, e ali em cima daquela tampa vinha o Shekinah, uma espécie de nuvem, uma fumaça, uma glória. A glória de Deus. E aqueles anjos então ficavam olhando para esse Shekinah. Você pode encontrar em Êxodo capítulo 25, verso 20, Salmo 80, verso 1, você vai encontrar exatamente essa informação. Ali estava o querubim. Portanto, a palavra de Deus nos informa que esse querubim era um indivíduo tremendo e ungido. E nós observamos aqui que essa designação, Minchá, ungido, ou Minhá, como se pronuncia em hebraico, ela está se referindo a esse anjo. Portanto, ele era um anjo exuberante, era um anjo tremendo. E a palavra de Deus diz
Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, ou seja, Deus havia estabelecido este anjo. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Agora o verso 15 nos traz uma informação que é muito importante. Diz assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Notem, Deus não criou um ser imperfeito, Deus criou um ser perfeito. Ele era perfeito. A palavra de Deus diz, perfeito era nos teus caminhos. E é interessante que pecado no hebraico, a palavra pecado significa errar o caminho, chapar. E ele era perfeito no caminho, portanto, ele andava pelo caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele andava pelo caminho. Portanto, Deus não fez nenhum ser imperfeito. Deus fez um ser perfeito, mas não além da possibilidade de pecar, porque Deus deu a ele o livre arbítrio. Então, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Você deve estar se perguntando, e o que é iniquidade? Bom, se nós formos no dicionário, nós vamos ver que iniquidade é o oposto ou antônimo de equidade. Equidade significa andar de acordo com a lei, de acordo com a ordem, fazer aquilo que é correto. Iniquidade, portanto, é andar em desacordo com a lei. E eu posso provar isso. Por exemplo, aqui no idioma hebraico, a expressão utilizada é awel, ou avel, significa, se traduzir para o grego, seria adikia, injustiça. E a injustiça, de acordo com a palavra de Deus, é andar em desacordo com os ditames do Senhor. Aqui mesmo, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, nós temos uma definição do que significa, portanto, a iniquidade. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Se você puder, pegue a sua Bíblia e me acompanhe para que nós possamos ler juntos. 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que quer dizer isso? A palavra transgressão da lei, no grego, é anomian, a, que é um prefixo de negação, seria o alfa, mas nomos, que significa lei. Negação da lei ou transgressão da lei. Mas ele não está falando aqui das leis humanas, que estão sempre indo e vindo e modificando. Ele está falando, João está falando, das leis divinas, ou da lei, mais especificamente da lei de Deus, como consubstanciada nos 10 mandamentos. Hoje mesmo eu escutei um pregador falando acertadamente que a única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus são os 10 mandamentos, porque Deus escreveu com o seu próprio dedo. É interessante observarmos isso. Então, a quebra da lei de Deus, a transgressão da lei de Deus, é que é chamado, portanto, de iniquidade. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Bem, nós vamos então perguntar, mas o que foi que ocorreu? O que aconteceu com este elevado ser? Bom, ele era mesmo elevado. O versículo 17 diz, Ezequiel 28, 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ah, aí está o problema. Se você tomar a sua Bíblia, voltando um pouquinho, até Isaías no capítulo 14, mas segura esse texto de Ezequiel que nós vamos voltar lá ainda. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa expressão estrela da manhã, no latim, aqui é traduzido como Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Querido, o que foi que aconteceu com este ser exaltado? Bem, ele começou a se elevar, narcisismo, a se exaltar. Mas por que isso aconteceu? Bem, você vai me compreender. Quando
Quando Deus criou os seres, quando Ele criou os anjos com livre arbítrio. Deus criou os anjos, eu vou tentar mais ou menos caracterizar. Vamos supor que você tenha 3 filhos e você tem 2 filhos que são muito hiperativos, né? Hiperaltas também. E eles quebram as coisas dentro de casa, e eles correm, fazem bagunça, mas você ama os seus filhos. E por que eles fazem isso? Porque eles receberam a capacidade de fazer escolha. Enquanto eles vão crescendo, eles vão aprendendo que não se deve quebrar as coisas, que não se deve correr em determinados lugares. Eles vão aprendendo. Mas você fica pensando, será que eu não podia ter filhos um pouquinho mais obedientes? Aí, um dia, quem sabe, um cientista diz para você assim, olha, você pode ter o seu próximo filho da seguinte forma, ele vai ser como um robô, tá? Então ele vai andar assim. Papai, eu agora estou pronto, você pode falar que eu vou fazer. Papai, é a hora de ir para a cama, eu estou indo para a cama. Você queria um filho assim, que fosse um robô? Além da possibilidade de cometer qualquer erro, que fosse muito obediente, mas fosse desse jeito, é claro que você não gostaria. Assim, quando Deus criou todos os seres, Ele criou com livre arbítrio. E Ele criou Lúcifer com livre arbítrio. E por causa disso, Deus correu um risco. O risco de que o mal entrasse no universo. E acabou entrando. Por quê? Porque Lúcifer usou o seu livre arbítrio exatamente para poder voltar-se contra Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar abordando a respeito dessa questão. Vamos falar um pouco mais a respeito da iniquidade de Lúcifer e depois, em seguida, como foi que esta iniquidade veio parar aqui no nosso planeta. Querido amigo, que Deus abençoe a você e a sua família e que você estude bastante a sua Bíblia para poder fugir, escapar das astutas ciladas do diabo. Que Deus abençoe você e a sua família, desde agora e para sempre.